e nos dá o privilégio desse exato momento e nos encontrarmos reunidos em sua casa para que possamos te louvar e adorar de todo o nosso coração, Pai. Nos abençoe, Pai, e nos guarde, ilumine a nossa mente, Senhor. É o que eu oro, precioso e maravilhoso nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está abrindo as nossas Bíblias em 1 João. João, de 5 a 10. 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 10. Amém? Deus é luz. O pecado, a confissão, o perdão, a apropriação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, a voz, anunciamos, é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Possamos, meus irmãos, nesse breve momento, estar olhando para dentro de nós e refletindo os pecados que temos cometido. E possamos realmente, nesse momento, entregar tudo aquilo que faz essa separação nossa para com Deus. E se fazemos isso de todo o nosso coração, ele é grande o suficiente para nos perdoar através de Cristo Jesus. Amém? Possamos ter esse breve momento de oração, que você faça e entregue tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir à nossa irmã Célia que estivesse fazendo essa oração de contrição dos pecados, mas aguarde o microfone chegar até você. Santo e poderoso Deus, eu quero te agradecer, meu Pai amado, de poder estar esta noite na tua casa, juntamente com nossos irmãos, para prestar este culto de adoração ao teu nome. Pai amado, agora no momento tão especial que este povo se põe diante de Ti, pedindo perdão dos nossos pecados. Pai amado, sabemos que somos falhos, mas nós confiamos em Ti, Senhor.
Tu és um Deus de amor que nos perdoa e nos purifica. Portanto, Senhor, visita cada um, venha lavar-nos, ó Deus, com teu sangue precioso. Dai-nos santidade, porque como diz a tua palavra, sem a qual ninguém verá a ti. Senhor, isso tudo é possível com a tua ajuda. Nos abençoe. Assim confiamos, pedimos e oramos no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos estar abrindo nossa Bíblia lá em Salmo 100. Está lendo todo o versículo, Salmo 100, de 1 a 5. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? E possamos realmente, meus irmãos, essa noite, render graças ao nosso Senhor Deus com louvor, através da sua mensagem, que possamos fazer isso daí com alegria, meus irmãos. Vamos estar louvando o hino de número 42. Hino 42. Grande amor, o Filho bendito.
Gostaria de convidar a equipe de louvor que estivesse à frente. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar louvando agora com os cânticos. Hoje estamos em menor número, mas ainda assim, a plenos pulmões, cantando e adorando ao nosso Deus. Hoje a gente está sem bateria, então se quiser ajudar a gente com as palmas, fica à vontade, tá? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu, Jesus insiste. Senhor mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Senhor, acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço a Deus. Que te pertenço, Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Pa, 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 pa,
curado. Puxei pesada a rede que pescavam. Provei do vinho que antes era água. Chorei ao ver que o cego enxergava. Toquei na ferida que foi curada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, curou o amor, nos libertou. Pa, 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 parará, pa, para, pa, 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 parará, pa, para, pa. Foi julgado, injustamente condenado, torturado e ainda assim os perdoou. Mesmo tentado, não cometeu nenhum pecado. Crucificado para que nós fossemos salvos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. De compaixão és o modelo, o seu amor é imortal. Pa, 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 parará, pa, para, pa, 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 parará, pa, para, pa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, curou o amor, nos libertou. Pa, 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 parará, pa, para, pa, 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 parará, pa, para, pa. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
nos fazer viver. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, que nos dê sabedoria para o culto que vamos ouvir e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos Efésios capítulo 4, dos versículos 17 ao 32, bem como o capítulo 5, 1 a 5. Eu vou ler aqui e peço aos irmãos que acompanhem, por favor. Eu destaco que eu estou com a Bíblia, com a Nova Versão Internacional, mas vamos acompanhar. Assim diz a palavra do nosso Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32, mais o capítulo 5, versículos 1 a 5. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai Celestial, porque a tua bondade e misericórdia nos tem assistido todos os dias, Pai. O Senhor nos ensina na tua reta palavra que a tua palavra jamais voltará vazia. Aqui estamos nós, Pai. Não permita que saiamos esta noite daqui como entramos, mas que tua palavra, Santo Deus, venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades, renovando-nos naquilo que necessitamos, e tu o sabes. Em nome de Cristo é que nós oramos e nos colocamos em tuas mãos. Amém. Meus amados, nos tempos atuais, nós vivenciamos uma onda de situações que nos colocam, enquanto cristãos, em todo momento à prova. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa lida diária, nas nossas negociações, nos nossos serviços diários, seja de serviço de banco, eu vou ao mercado, coisa que eu valha, é a televisão que eu ligo, é o jornal que eu assisto, de modo que tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu olho, eu me deparo com situações que tentam tirar a minha tranquilidade. Todavia, nós, enquanto cristãos, temos que ter a consciência firme no seguinte sentido: o meu comportamento enquanto cristão tem de ser um comportamento diferenciado daqueles que não são cristãos. Como é que eu, enquanto cristão, tenho me comportado diante das coisas terríveis que têm acontecido, por exemplo, na nossa cidade? Temos vivenciado na nossa mídia, o Supremo Tribunal Federal e outras esferas, na política sobretudo, tantas coisas terríveis, tantos desmandos, tanto fazer ao bel prazer de alguém. Nós temos aqui um país com leis maravilhosas, mas que não são colocadas em prática por vontades humanas, por sentimentos mesquinhos, e às vezes fica por isso mesmo. E nós sabemos que todos nós, em que pese, por mais que não gostemos de política, somos regidos por ela, e aí vemos homens lá em cima pervertendo a regra, pervertendo a ordem comum das coisas, e essa perversidade que é feita lá em cima nos afeta, se não diretamente, indiretamente. E como é que nós, enquanto cristãos, novamente repito, como é que nós temos nos portado diante dessas situações que nos colocam à prova a todo momento? Então é exatamente isso que Paulo vem falar aqui ao povo de Éfeso. Paulo escreveu essa carta ao povo de Éfeso, aos Efésios, por volta do ano 60, 62 da nossa era. Logo, cerca de 30 anos após a crucificação de Cristo, aproximadamente. Em que pese também alguns teólogos entenderem que Paulo não escreveu especificamente para o povo de Éfeso, mas para o povo cristão em geral e também o de Éfeso. Todavia, da leitura que fazemos aqui da carta dos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, nós observamos que o direcionamento desta carta foi sim para o povo de Éfeso. Todavia, como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é um ensinamento que certamente podemos extrair desse ensinamento coisas para o nosso dia atual. Então vamos lá. Qual é o comportamento
Como tem sido o comportamento dos cristãos hoje? Nós, enquanto cristãos, temos demonstrado de fato um comportamento diferente das pessoas do mundo que não conhecem a Cristo? Há diferenças entre cristãos, entre crentes e não crentes? De fato, há diferença. E se há diferença, você tem observado essa diferença em você mesmo? Porque é muito comum apontarmos o outro, Mas toda mudança, enquanto cristão, há que se começar de cada um de nós. Então, essa pergunta deve ser feita para você mesmo aí, assim como eu faço para mim. Será que aquele que é de fora consegue enxergar em mim um comportamento diferente daquele que não é cristão, quando eu sou posto à prova por circunstâncias como essas que acabamos de falar? Isso é importante. É uma meditação que todo cristão deve ter latente, deve fazer de si mesmo. Muito bem. O apóstolo Paulo, nesta passagem que acabamos de ler, ele continua exortando o povo de Deus, a andar e viver de maneira responsável, com um comportamento e atitude que seja digno de um cristão, logo diferente daquele comportamento praticado por pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem a Cristo. Precisamos sim extravasar, fazer com que outros percebam na gente algo diferente, e esse algo diferente positivo. Poxa, aquela pessoa é diferente, ela não faz aquilo que todo mundo faz, não sai gritando, não berra, não xinga. Será que as pessoas têm observado isso em você no seu dia a dia? Digo mais, será que têm observado isso em você a partir da sua casa? Porque é lá que começa tudo, não é verdade? É lá que começa tudo. Pois bem, e aí Paulo exorta, o novo andar em Cristo afeta as nossas atitudes, nossos hábitos, a nossa linguagem, o nosso comportamento como um todo. Isso é o que diferencia, quando diz, por exemplo, essa ideia de nos despirmos do velho homem e nos vestirmos, do novo homem, com as vestimentas agora aí, pelo sangue de Cristo. Isso muda tudo e deve mudar. Então, se eu, enquanto cristão, estou na caminhada aqui com Cristo, vindo aos cultos, às escolas dominicais, lendo as escrituras, e na verdade eu não tive mudança nenhuma do meu velho homem, alto lá, algo de errado está acontecendo comigo. Porque é impossível termos um encontro com Cristo e continuarmos caminhando os mesmos passos que caminhávamos antes de conhecer a Cristo. Cristo vem e renova tudo a partir do zero. E se você não teve ainda esse renovo, reflita consigo mesmo, algo de errado está acontecendo com você. Por óbvio que quando temos um encontro com Cristo, quando somos batizados, é óbvio que as coisas, as mudanças que virão na nossa vida, não acontecerão assim, no estalar de dedos, da noite para o dia. Até porque estamos falando de um caminhar, É aquela caminhada, Devemos caminhar em direção ao alvo, que é Cristo. E é neste caminhar que vamos sendo lapidados pelo próprio Cristo. Percebe? Ora, mas se eu tenho alguns anos de caminhada e eu não vi lapidação nenhuma em mim, o problema, acredite, não está em Cristo, está em você mesmo. E aí essa pergunta, essa pesquisa, essa análise introspectiva, cada um tem que fazer de si mesmo. Mas Deus conhece todos os corações, todas as mentes e, sobretudo, conhece todas as nossas necessidades. E Ele sabe muito bem qual é o lado, qual é o setor da minha vida que Ele precisa trabalhar. E eu preciso estar disposto a ser trabalhado por Cristo nesses campos que eu preciso ser modificado. Então vamos lá, dentro do que lemos aqui, nessa carta de Paulo, nós podemos subtrair daqui várias características que poderiam apontar o cristão como de fato renovado. E selecionei aqui alguns pontos que vamos trabalhar nessa noite aqui. Então vamos lá, como deve andar um cristão para que de fato demonstre que ele é algo diferente? Como deve ser a conduta do cristão no mundo em que vivemos? A carta foi escrita para Paulo aos Efésios há praticamente 2000 anos atrás, mas nos serve, parece que ela foi escrita, acabou de ser escrita por Paulo para cada um de nós aqui, tão atual que é na verdade o poder da palavra do Senhor, que é viva, eficaz. Então vamos lá. Uma das características, que aponta como deve ser a minha conduta neste mundo em que vivemos, cheio de vicissitudes, cheio de problemas e etc.
Vamos lá, não devemos andar como andam os gentios. Isso Paulo já exorta aqui nos versículos 17 a 19. Como é que andavam os gentios, os pagãos? Entendia-se como gentio, como pagão, todo aquele que não era cristão, ponto. Então como andavam essas pessoas que não conheciam, que não andaram com Cristo? Andavam segundo a sua própria vaidade, com seus sentimentos e condutas fúteis, sem qualquer propósito. A vaidade da inteligência humana é que, na verdade, ascendia nessas pessoas. E é ruim quando nós colocamos à frente dos nossos sentimentos a nossa inteligência, a nossa vaidade, achando que eu posso tudo. Não, e quando eu penso assim, sabe o que eu faço? Eu estou subestimando a soberania e o poder incomensurável do próprio Criador. Se você se sente inteligente, agradeça a Deus pela inteligência que você tem. Porque não é nada provindo de você mesmo. Não, eu sou inteligente porque eu li bastante. E aí? E a leitura veio da onde? Se aí? Pois bem, de modo que se você for regredindo, inexoravelmente, você vai parar num ponto e vai descobrir que você, por você mesmo, você não é nada. Agora, com Cristo, somos tudo e podemos todas as coisas. De modo que é essa que é a ideia. Devemos andar não como andam os gentios, mas como anda o povo de Deus, renovado pela força do Espírito Santo. Devemos também nos despojar do velho homem. Está lá no versículo 22, Como crentes em Cristo, temos uma nova ordem de vida. O novo andar é o santo viver como nova criatura em Cristo. É um despojamento, é um largar o velho homem, toda a velha vida, todo o velho andar, todo o velho caminhar. Eu tenho que deixar isso de lado. A palavra despojar significa despir, despossar, privar-se da posse de alguma coisa. Logo, despojar do velho homem é eu me despir, é eu me desapossar, é eu deixar a posse daquele velho homem, aqueles velhos sentimentos, aqueles velhos, as velhas atitudes, aquelas piadinhas velhas. Para tudo isso aí, tudo há que ser novo com Cristo. No novo andar, os velhos trapos do pecado são tirados. Isso quer dizer que a velha natureza pecaminosa é despida dos velhos hábitos para uma vida nova em Cristo e com Cristo. Devemos também nos revestir do homem espiritual, que Paulo fala nos versículos 23 e 24. O novo homem fala de um modo de viver diferenciado do crente redimido por Cristo. Esse novo homem agora é manifesto na vida e no caráter cristão. Vejam bem então, à medida que eu tenho uma transformação, que eu vivencio o novo homem, haverá sim uma modificação, e tem que haver, na minha vida e no meu caráter. Mas não, eu era um rapaz tranquilo, eu não bebia, eu não fumava, eu não xingava, eu não praticava, não andava nas orgias. E você acha que isso é tudo? Mas você conhecia a Cristo? Não conhecia. Então para tudo. Percebe? O conhecimento de Cristo, de fato, é um marco indiscutível na vida do crente. E esse marco deve significar obrigatoriamente transformação de vida, de conduta, de caráter, de pensamento, de comportamento. Essa renovação implica viver uma nova vida como nós observamos na carta de Paulo também aos Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3. Paulo, capítulo 3, versículos de 1 a 3, Paulo diz exatamente assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que forte, irmãos. Colossenses 3:3. Pois vocês, a nova vida com Cristo, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Percebam, a sua vida morreu, a nossa vida morreu, e aí está escondida. Tivemos um novo fôlego, uma nova vida, é a transformação total realmente com Cristo. E é essa interpretação e é esse sentimento que nós temos que ter e alimentar. Também, a minha conduta enquanto cristão neste mundo, ela deve tirar de mim aquele sentimento, aquela conduta que eu tinha de mentir, porque o novo homem não deve mentir. Está lá no versículo 25. A mentira não é própria da vida de um cristão. A palavra mentira aparece como pseudo, né? Lembram aí? O pseudo-jornalista, pseudo-político, pseudo-cantor. É um falso cantor, né? É um cantor que mente. Um pseudo-jornalista. É um jornalista mentiroso. Ou é uma pessoa que não é jornalista, né? Então, essa ideia de mentir é oriunda dessa palavra grega, do radical pseudo, que pode significar qualquer desonestidade ou falsidade proferida ou vivida por alguém. A mentira, ela é própria do velho homem. É comum. Até fala assim, é uma mentirinha. Foi uma mentirinha bondosa. Mentirinha bondosa? Não existe isso. Até porque, já lá, na formação do mundo, já sabemos lá o que aconteceu, né? Sabemos, inclusive, quem é o pai da mentira. Não é verdade? Então, a mentira, todo ato mentiroso não provém de Deus. E como todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, o nosso comportamento deve ser um comportamento santo, separado deste mundo. Logo, a mentira é algo que não deve fazer parte da vida, do cotidiano do povo crente. Logo, a vida do novo homem é gerada em verdade, e é por isso que devemos falar apenas verdade. É importante que, sobretudo os de fora, percebam que da sua boca, amado irmão cristão, não saiam mentiras. Isso também é um diferencial. Olha que interessante, no mundo onde todo mundo mente, tem alguém ali que fala a verdade. E chegamos ao patamar absurdo, assustador, onde às vezes você ser sincero, você não mentir, até choca algumas pessoas. Por quê? Porque já está comum no nosso meio, no nosso mundo, a mentira ser algo comum. Mas tem que ser comum na vida dos gentios, na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Nós que conhecemos a Cristo, temos que ter também esse diferencial. E não podemos mentir, por mais que essa mentira doa em alguém ou em algum momento. Mas a verdade é que deve prevalecer no coração e na boca do povo cristão. O novo homem também deve ter domínio próprio e não deve dar razão ou vazão, à sua ira de modo descontrolado. Também o novo homem não deve dar espaço para o diabo, conforme observamos nos versículos 26 a 27. Não é pecado o cristão irar-se. O pecado está em você irar de modo descontrolado, de modo imoderado, de modo irracional. E inclusive podemos observar essa ideia no livro de Salmos. Salmos capítulo 4. Salmos 4. Olha o que diz o salmista. 4:4. Lembrando que a minha Bíblia é a versão internacional. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Percebam? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, quando ficarmos irados, que significa o quê? Que em algum momento poderemos sim sentir algum tipo de ira, mas essa ira não pode ser tal a nos levar ao pecado. Percebe? É a ira moderada, a ira comedida. Percebe? Ora, quem é que não fica irado com as injustiças? Quem é que não fica, gente? Quem é que fica tranquilo, folgado com as injustiças que acontecem?
E acontece a torto direito, em todos os lados. É só você virar de um lado aqui. Na sociedade inteira. Nós vivemos uma sociedade extremamente injusta. E quem é que fica simplesmente impávido assim, tranquilo, com injustiças? Não, eu não fico tranquilo. Eu me sinto irado com isso aí. Mas eu sei que a minha ira não pode fazer com que eu peque, não pode me levar ao pecado. Mas esse desgosto eu sinto profundamente. Não tenham dúvida disso aí. Também são muitas as brechas que nós abrimos na nossa vida emocional, física e espiritualmente falando. E quando deixamos essas brechas, nós deixamos entrada para que o diabo, para que Lúcifer possa agir na nossa vida. Devemos sempre fechar todas as possibilidades, todas as brechas. E como é que eu devo fechar isso aqui? Mediante oração, mediante meditação, mediante estudo da palavra de Deus. É o alimento que eu preciso para que eu não deixe essas brechas na minha vida. Percebe? É a vida que eu deixo às vezes na minha vida pessoal, na minha vida, no meu trabalho, por exemplo, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus irmãos em casa, com os meus irmãos na igreja. Quem aqui, fulano está falando de Beltrano. Como assim, gente? Sobretudo no meio cristão. Esse disse que me disse são brechas. São brechas que o irmão está deixando. Aliás, já deixou. E o diabo encontrou ali uma brecha. Porque se não houvesse uma ação maligna, esse disse que me disse não aconteceria na casa de Cristo. Percebe, irmãos? Então quando surge mas já houve o disse que me disse. O maligno já encontrou uma brecha e já se alojou em alguém ali. Mas o fato dele encontrar uma brecha e se alojar não significa que está tudo perdido. Não, Deus continua olhando e cuidando de cada um de nós. Nós é que nos afastamos dele, mas podemos nos reaproximar de novo com a oração, com a meditação, com a leitura diária da palavra, com a vinda, com a participação nos cultos, na escola dominical. É este o alimento que nós, enquanto povo de Deus, precisamos para nos fortalecermos espiritualmente e não deixarmos brechas para que o inimigo possa se alojar. E onde é que está o inimigo? As escrituras nos ensinam, está aí, ao derredor. Ele está sozinho? Não. Ele mais milhares, milhões de anjos decaídos estão aí, ao redor. E na primeira oportunidade que você der, na sua primeira fraqueza, ele se aloja, ele se instala e destrói a sua vida, destrói o seu relacionamento, destrói o seu trabalho, te destrói por completo. Mas nós conhecemos as artimanhas do maligno. Precisamos nos fortalecer para que ele não encontre espaço na nossa vida. Devemos sempre fechar essas possibilidades. Temos que manter o controle severo das portas da nossa mente e do nosso coração, nos sentidos físicos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Também, o novo homem não pratica as coisas da velha vida. Ele deixa as palavras que destroem e abraça aquelas palavras que edificam. Os versículos 28 e 29 vêm falar isso aí. Todos nós, como nova criatura, em Cristo, obviamente, às vezes praticamos coisas erradas. Mas os nossos erros não aparecem em manchetes. E nós temos aquela envergadura não é aquela dimensão que faz com que apareça em manchete. Mas cometemos injustiças, cometemos erros do mesmo jeito. Até porque, comentei aqui, o lapidar, o revestir-se do novo homem é um processo, é um caminhar, né? E nesta caminhada nós cometemos deslizes. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem o poder de atuar em nós para nos ajudar a redirecionar o nosso caminho em direção ao alvo, que é o próprio Cristo. Há pessoas que cometem pequenos furtos, fazem declarações. Na verdade, como é que eu posso, de repente,
praticar coisas que são erradas. Aí quando fala praticar coisas que são erradas, se pensa em coisas gigantescas, né? Matar alguém, assaltar, roubar um banco, por exemplo, né? Com mão armada. Não, são nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas, por exemplo, a não declaração, por exemplo, fiel, fidedigna do imposto de renda, já é a prática de coisas erradas. E às vezes o cristão não se atenta a esses detalhes. Ah, mas eu não matei ninguém. Eu não roubei ninguém, mas você falou mal de alguém, e é coisa errada do mesmo jeito. Às vezes você falou uma palavra que não deveria para sua esposa, você agiu com uma ira desmedida no trato, no tentar corrigir o seu filho, aí, pecou do mesmo jeito. Aí você fala, mas um pecadinho. Não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. E temos que nos policiar também nesse sentido, sempre. Por quê? Nós nos despimos do velho homem e devemos colocar na cabeça, precisamos nos revestir, porque já nos revestimos do novo homem em Cristo. E o novo homem em Cristo requer comportamentos diferentes, comportamentos agora como Cristo. Qual é a ideia? É que cada um de nós seja santo, como o próprio Deus é santo. Ele nos exorta à santidade. E a santidade debanda, deixa de lado esses sentimentos que eram comuns no velho homem. Outra prática que deve ficar fora do cotidiano do crente é o uso de palavras vis, palavras torpes, palavras indecentes, palavras obscenas, né? Palavras asquerosas, tudo aquilo que perverte a ordem normal, tudo aquilo que causa repugnância. Poxa, nossa, fulano falou isso aí? É estranho isso aí, não é? Pois bem, e nós sabemos o que não devemos falar. Por falta de vigilância é que uns às vezes cometem esse deslize, mas não pode cometer esse deslize. Não se esqueça, você é um novo homem em Cristo, você é uma nova mulher em Cristo, né? Essa é a grande questão. Então devemos sim pautar a nossa vida, os nossos atos, no sentido de que eu estou revestido de um novo homem, de uma nova mulher, estou revestido agora em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu não posso me esquecer disso. Finalmente, o novo homem se volta da amargura para o amor. Ele se volta dos desejos sexuais desenfreados que tinha no velho homem para o reconhecimento das dádivas de Deus na sua vida, a partir do revestir-se do novo homem. E nós encontramos no capítulo 4:30 até o capítulo 5, no verso 5. Aqui é importante a gente destacar, meus amados, o 4:30, Efésios 4:30. Olha que maravilha que Paulo fala ao povo de Éfeso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, desta leitura, nós podemos compreender que o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Ele se entristece. Ora, se ele se entristece, me parece então que o Espírito Santo é uma pessoa. Daí o mistério da Trindade, não é? De fato, o Espírito Santo é uma pessoa. E não é uma mera força de expressão, ou uma força surreal, alguma coisa impessoal. Não, é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas numa só, de modo que o Espírito Santo também é uma pessoa, porque ele se entristece com os nossos pecados. Sou um novo homem revestido aqui da nova armadura, do novo vestimento, mas ainda se cometo deslizes, e esses meus deslizes entristecem o Espírito Santo de Deus. Olha como isso é sério, olha como isso é profundo. E eu preciso estar ciente de que os meus deslizes, que os meus pecados entristecem
profundamente o Espírito Santo de Deus. E quando eu digo entristecer profundamente o Espírito Santo de Deus, é na verdade entristecer o próprio Deus. Porque Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele também é Espírito Santo. Devemos conceder perdão e amor às pessoas, assim como o próprio Deus tem feito para conosco. E às vezes, o meu irmão falou uma coisa para mim que eu não gostei, ou não precisa ser irmão não, meu amado. No seu trabalho, nós trabalhamos com pessoas seculares, aliás, no mundo secular, trabalhamos com pessoas que não conhecem a Cristo. E às vezes, no trabalho, na escola, não é verdade? Na faculdade, quem faz faculdade aí, nós nos deparamos com situações onde pessoas nos entristecem também. Pessoas que nos injuriam, não é? Pessoas que falam e fazem falsidades, cometem coisas terríveis contra nós, injustiças, não é verdade? Cometem erros, pecam contra nós também. E às vezes, irado, eu falo, eu não vou perdoar aquela pessoa, não. Não vou perdoar o irmão que fez aquilo comigo, que falou aquilo que falou, não é? Não vou não. Ah, é? Não vai não? Olha que interessante, olha que falta de humildade essa sua, né? Porque, como é que eu posso amar aquele irmão que falou mal de mim? Puxa vida, não vai amar? Não vou perdoar porque ele me afetou de alguma maneira. Não vou dispensar amor a ele porque eu acho que ele não merece. É verdade? Então pergunte para você mesmo, o que é que você fez para merecer o perdão e o amor de Deus? O que é que você tem feito ainda hoje para receber o amor e o perdão de Cristo? O que somos nós, senão um poço de pecado, um poço de insignificância, um poço de mesquinhez? O que somos nós, senão um poço de pequenez, um poço de vaidade, e ainda assim, um poço de fraqueza, e ainda assim, Deus, sabendo de todas essas coisas e de tantas outras fraquezas e perversidades que nós somos, Ele continua nos amando, Ele continua nos perdoando, todos os dias. E o que é que você fez, ou o que é que você tem feito, para que Deus, diante de todos os problemas que nós temos e cometemos, o que é que nós temos feito, para que Deus possa nos amar e nos perdoar? Percebem? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ama completamente. E está disposto a nos perdoar, se com sinceridade abrirmos o coração a Ele, nos derramarmos diante dEle e pedimos perdão pelos erros e pelos pecados que porventura tenhamos cometido. Ele está disposto, de braços abertos, para nos acolher a todo momento, conhecendo o quão miserável somos. Todavia nós, na nossa altivez, às vezes, não vou perdoar o irmão, não. Ah, é? Então saiba de uma coisa: aquele irmão que você está não dispensando a ele o perdão, ele é tão pecador quanto você, ou você é tão miserável quanto ele. Percebe? E Deus, muito, infinitamente acima de todos nós, Ele vem aqui, não, meu amadinho, eu continuo te amando. Não, pecadorzinho miserável, continuo te perdoando. Olha que absurdo, gente. Que amor é esse? Que amor é esse? É algo de Deus para conosco. De fato é algo que suplanta a nossa concepção, a compreensão humana. E não vamos entender nunca. Somente na eternidade com Cristo teremos a oportunidade de entender isso aí, de compreender isso aí, da boca do próprio Deus. É o que costuma dizer, olha, como entender isso aí? Não sei, meu amado. É da economia de Deus. Lá na eternidade, quando estivermos com Ele, teremos a oportunidade de ouvir dele próprio: Pai, que amor é esse que o Senhor derramou por nós lá na terra? Não éramos nada, não podíamos nada, e mesmo assim pecávamos reiteradamente, e mesmo assim o Senhor continuava nos amando, nos perdoando. Misericórdia, que amor é esse, Deus? Ele vai te responder isso lá. Mas, para que você ouça da boca do próprio Deus, lá na eternidade, aqui na terra, você deve pautar a sua vida conforme os ditames, conforme as regras estabelecidas aqui, reveladas aqui na palavra do próprio Deus, para mim e para você.
Paulo, há 2000 anos atrás, advertiu, admoestou o povo de Éfeso. E essa sua mesma advertência, 2000 anos depois, ela serve perfeitamente para cada um de nós aqui essa noite. Olha que maravilha é a palavra do nosso Deus. Viva, rica, eficaz, maravilhosa. Logo, devemos sim conceder perdão e amor às pessoas, assim como o próprio Deus tem feito conosco todos os dias, sem merecermos nada, absolutamente nada. Também, banalizar ou idolatrar o relacionamento sexual mostra verdadeiro descompasso. Algo está destoando, com a identidade daquele que é santo. Todo crente, repito, todo crente é chamado à santificação, é chamado a ser crente. Logo, também neste campo, precisamos exalar o perfume de Cristo. Quanta imoralidade se tem cometido. Eu às vezes comento em casa com a minha esposa, com a minha sogra, sobretudo quando estamos em épocas, hoje não, por conta da Covid, mas sobretudo em épocas de carnaval, aquelas paradas terríveis que acontecem no Brasil e o mundo afora, parada gay, coisa que valha, aquela depravação que nos lembra Sodoma e Gomorra, a história da Bíblia. E eu comento assim, misericórdia, gente? Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas que estão nesse mundo aí. Porque, observem, no carnaval, aqueles milhões de pessoas na rua, aquela coisa, aquela promiscuidade, aquela banalidade, aquela futilidade, aquela perversidade aflorando 100%. Aí eu pergunto para os irmãos, e se Cristo voltar naquele momento? Eita! Consegue imaginar isso aí, irmãos? Se Cristo voltar exatamente nesse momento aí, consegue imaginar a loucura que será, ou que seria? Claro, isso aí deve ser problema para aqueles não crentes, deve ser problema para aqueles que não conhecem a Cristo, ou que relutam em não se render aos pés de Cristo. Para nós, enquanto povo de Deus, isso não pode ser problema. Não, até porque a nossa vida enquanto cristão deve estar pautada na seguinte ideia: eu devo estar preparado para qualquer momento, porque a vinda de Cristo, ela é iminente. E vou mais longe, meus amados. Se Cristo não voltar, pode ser inclusive que eu morra antes. E se eu morrer e não estiver em comunhão com Deus? Ai. Percebe? Então, independentemente da ideia de esperar a vinda de Cristo, que é iminente, ela está à porta, meus amados. Abra os seus olhos, viu? Abra os seus olhos enquanto é tempo. Eis que Cristo está voltando. É iminente. E a palavra de Deus se cumpre, é fidedigna e cumpre ponto por ponto, vírgula por vírgula, item por item. De modo que eu devo, enquanto cristão, estar preparado. Porque se Cristo não vier, se Ele vier enquanto estiver vivo, estou tranquilo. Senhor, eis-me aqui. Procurei ter uma vida reta e digna, conforme a Tua vontade. E para eu dizer isso aí, eita! Tem coragem de dizer isso aí, irmão? Bater no peito e falar? Senhor, pode, eis-me aqui, Pai, pode vir. Estou preparado. Misericórdia. Até para dizermos isso, temos que ter certeza do nosso caminhar, do nosso comportamento. Será que eu, enquanto cristão, tenho tido uma vida conforme me ensina a palavra de Deus? Porque essa que é a ideia, meus amados. Eu acordei, a todo momento, a todo instante, estamos aqui, e temos que estar preparados para a vinda de Cristo ou para a nossa morte. Se Cristo vier, vai me levar, porque eu estou em conformidade com a vontade dEle. Mas Ele não veio, mas eu acabei morrendo antes da vinda dEle. A ideia é a mesma. Quando eu morrer, se eu morrer agora, por exemplo, eu tenho, enquanto cristão, de estar certo nessa condição. Se eu morrer agora, eu morrerei tranquilo, porque eu sei que morrerei com Cristo e em Cristo.
Tem essa certeza, irmão? Então fique tranquilo. Mas esses mundanos, têm essa certeza? Não tem. Mas muitos sequer ouviram falar de Deus ainda, por mais que tenhamos tantas igrejas espalhadas por aí. E aí, meus amados, vai o nosso papel, o ide de Cristo. Cada um de nós aqui, a começar por mim, a começar pelo nosso amado pastor Gilmar, cada um de nós tem que ser, sim, meu amado, na nossa casa, no nosso bairro, na rua da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, no mercado que a gente vai, na feirinha que a gente vai. Temos que ser ali um instrumento de Deus no passar a palavra, percebe? Temos que ser um missionário em todos os momentos. Temos que levar a palavra de Deus, temos que fazer Cristo, temos que fazer com que Cristo seja conhecido por pessoas que ainda não o conhecem. E isso precisa acontecer, porque segundo a palavra, Cristo não voltará, enquanto a sua palavra não se fizer conhecida em todo o canto do mundo. E por que isso aí? Por que a palavra de Deus precisa ser conhecida em todos os cantos do mundo antes que Cristo venha? Sabe por quê? No nosso campo do direito aqui, nós falamos assim, que é para o fulano, né? A lei, publica-se uma lei. Fiz uma lei, o vereador, o deputado, essa lei tem que ser publicada. Sai no jornal, né? Hoje é tudo online aí. Por que tem que ser publicada? Porque à medida que se publica uma lei, no direito, aquela lei, ela já é de conhecimento geral. Se você não acessou o jornal, você não pegou ali para ler, o problema é seu. Mas a lei está disponível para todo mundo ver. Então, quando a lei é publicada, o cidadão comum não pode mais alegar ignorância. Por isso que a lei tem que ser publicada. A ideia aqui é mesmo, meus amados. Por que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todos os povos? Porque quando da vinda de Cristo, ninguém poderá dizer, quem és tu? Nunca ouvi falar do Senhor. Não. Será inexcusável dizer que nunca ouviu falar de Deus, que nunca ouviu falar das Santas Escrituras. E de fato, estas Santas Escrituras serão de fato conhecidas em todos o canto do mundo, porque aqui é o que ela diz, e aqui é a verdade, e há de se cumprir. Essa é a grande questão, de modo que quando Cristo vier, ninguém poderá alegar ignorância e será julgado. Os que estiverem preparados serão assuntos ao céu. Oh glória! Glorioso seja o nosso Deus, glorioso seja esse dia. E abre os seus olhos, irmãos, porque a vinda de Cristo é iminente. Vou mais longe, mais iminente do que a vinda do nosso Criador é a nossa morte. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto? Você sabe? Eu não sei. Logo, a minha morte também é iminente. Pode me dar um infarto daqui a 1 minuto. Percebe? E eu, enquanto cristão, preciso estar ciente, claro, de que o meu caminhar a todo instante, ele deve ser um caminhar com Cristo. Eu achei espetacular uma pregação, fazendo um adendo aqui, do pastor Gilmar, algumas semanas passadas. Ele falou uma coisa bem com aquela tranquilidade que ele tem. Aliás, eu preciso agora abrir um parênteses aqui, me perdoem, irmãos, aqui, para fazer aqui de maneira pública aqui, render aqui, né, ao pastor Gilmar. Que homem maravilhoso, é um homem que eu tenho nele. Eu nunca disse para ele exatamente isso aqui. Eu vejo nele o sentimento de pai. É um homem que eu tenho como exemplo, não por ele, né, exemplo dele só, mas é que eu vejo nele de verdade. Sabe o que? Um imitador de Cristo. É maravilhosa a pregação daquele homem, a simplicidade, a tranquilidade, o amor, como ele fala de Cristo. Isso é maravilhoso. Eu sinto lá no fundo, ele está ouvindo, eu estou, misericórdia, que delícia, a profundidade, a leveza, e com que ele fala de Deus. E ele comentou uma vez aqui, olha, irmãos, nós temos que orar sempre. Nós temos que estar em constante sintonia com Deus. Às vezes, olha que sabedoria que esse homem falou aqui. Coisinha simples, mas que tocou profundamente no meu coração. Ele falou assim, olha, às vezes nós levantamos à noite, quem estava aqui deve ter lembrado disso aí. Nós levantamos à noite, de madrugada, vamos ao banheiro e a gente esquece inclusive de orar. Ah, levanta, senta na cama, já vai ali, porque
qual é a ideia, gente? Nós temos que estar em sintonia com Cristo a todo momento. Não é aqui da igreja, não, a todo momento. Eu daqui para casa, estou indo para casa, estou voltando para casa, seja de ônibus, a pé, de bicicleta, no meu carro, a minha mente está ali, ó, conectada. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, obrigado por essa noite maravilhosa, por essa palavra. Oh Deus, perdoa os meus pecados, me ajuda, lapida o meu coração, tira de mim os sentimentos que não convergem com a Tua palavra. Percebe? Contato constante. E ele disse, olha meus amados, você levantou de madrugada, tem que ser uma coisa automática. Está tudo escuro, nem acendeu a luz, para não acordar o seu cônjuge, acordar o filho, fazer barulho, né? E vou para o banheiro. Mas vai pensando, vai em sintonia. Oh Pai, obrigado por essa noite de sono. Obrigado, Pai, o Senhor conseguiu me despertar nessa noite, estou indo ao banheiro. Sabe por quê, meu amado? Nesse trajeto, oh meus amados, temos históricos assim. Existe momento para morrer? Não tem. Existe lugar para morrer? Não tem. A todo momento. Estamos aqui, estamos aqui, não sabemos o que vai acontecer. Daí a importância. Levantou de madrugada, vai ao banheiro, olha que maravilha. Não, levantei para tomar uma água, que maravilha. Vai em sintonia com Cristo. Oh, glória, percebe? E é essa tranquilidade que temos que ter. Percebe, amados? É essa tranquilidade, é essa certeza, é isso que devemos cultivar no nosso coração. E que possamos em casa, a começar do nosso lar, de novo eu digo isso aí, e que possamos em casa, ali, ser um instrumento também de exemplo para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para o nosso parente, para um amigo que vai nos visitar. É essa que é a ideia. E é isso, meus amados, que eu digo aqui em público aqui, é esse sentimento que eu vejo no nosso amado pastor Gilmar. É um homem que exala, no meu entendimento, o perfume de Cristo. E não falo isso aí para ele se gabar, não. Até porque pela humildade dele ele sabe disso aí. Quando eu falo isso aí para enaltecer o nome de Cristo. Porque se ele é assim, é o poder de Cristo naquele homem. E é o poder de Cristo em cada um de nós. Qual é a ideia? Temos que nos diminuir. Epa, peraí, fica no seu cantinho aqui, neto. E enaltecer somente o nosso Deus, detentor de todo poder, de toda honra e de toda glória. Meus amados, diante do que observamos aqui, fica agora aqui essa observação. Como tem sido você? Analise você no seu coração, consigo mesmo, obviamente. Como tem sido o seu caminhar? Como tem sido os seus atos? Como tem sido a sua fala enquanto cristão? Tudo isso demonstram que você de fato está em comunhão com Cristo? Tudo que você faz, que você fala, que você pensa, o que você deixa de fazer, né? Toda ação ou omissão está em conformidade com a palavra de Cristo? Se não estiver, meu amado, ainda dá tempo de você rever os seus conceitos, de você redirecionar os seus passos na retidão que é a palavra de Cristo. E como deve então pautar o cristão para que ele possa ter a certeza de que quando Cristo vier, ele será assunto aos céus com Cristo. Ou, se ele morrer antes, se a morte o visitar antes, se ainda assim, ele terá a certeza de estar com Cristo. Volte os seus olhos para o livro de Salmos, para finalizar a nossa leitura dessa noite. Salmos 15. Salmos 15. Olha que maravilha, aqui o salmista, em reforço à carta de Paulo, a Bíblia toda é perfeita, é a palavra de Deus, meus amados, né? E as ideias se concatenam, elas se juntam, elas somam, percebem? E formam um elo perfeito. Olha aqui o que diz: como deve ser a vida do cristão, para que ele possa ter a certeza de que se ele morrer hoje, ou se Cristo vier, ele estará com Cristo na eternidade. Assim diz a palavra de Deus no livro de Salmos 15. Senhor, quem? Eu vou ler a versão normal que está sendo projetada aqui. Senhor, aliás, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
Aí o próprio salmista responde. Ele pergunta e agora ele responde. Quem é que vai morar no teu tabernáculo? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O Senhor seja eternamente glorificado pela tua palavra. Graças nós te damos, Pai Celestial, que o Senhor é digno de toda a honra, o Senhor é digno de toda a glória, Pai. Agora vamos então cantar um hino, meus amados. 300. Hino 362 do nosso cenário. Ainda de pé, irmãos, oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, nós te damos graças, Pai, por este momento em tua casa. Obrigado, Pai querido, por este domingo maravilhoso na tua casa, onde pudemos, Santo Deus, aprender mais de ti, louvar e glorificar o teu santo e reto nome, Pai. Ó querido Deus,
o Senhor nos ensina na Tua palavra que a Tua palavra, ela jamais volta vazia. Oh, querido Deus, que a Tua mensagem que aqui foi proferida essa noite, Pai, que de fato venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. E não permita, querido Deus, não permita que saiamos daqui da maneira que entramos, Pai, mas que possamos sair daqui, Pai, renovados, revestidos, Santo Deus, com um novo homem, o novo homem, Santo Deus, ofertado pelo Teu Filho Jesus Cristo. Oh, Pai, continua conosco nesta noite e nesta semana de trabalho que se inicia, Pai. Abençoa os irmãos, abençoa todos aqueles, Santo Deus, que acompanharam o culto desta noite pela mídia, Pai Celestial. Ser com o nosso pastor Gilmar e toda a sua família, Pai. Toma-os em Tuas mãos e entra, Santo Deus, com providência naquilo que é necessário. O Senhor sabe e pode todas as coisas, Pai. Oh, querido Deus, despeça-nos em paz aos nossos lares, que possamos, Santo Deus, ter um percurso tranquilo aos nossos lares, Pai Celestial, e que possamos aprender, Santo Deus, contigo, a exalar o perfume do Teu Filho Jesus Cristo. Santo Deus, que possamos ser instrumentos do Senhor, no levar a Tua palavra àqueles que ainda, Pai Celestial, porventura, não têm ouvido falar de Ti. Oh, Pai, tenha misericórdia, Santo Deus, que todas as pessoas possam ser convertidos a Ti, Pai. Sabemos que esse é o Seu desejo, Pai, que todos se salvem. Então, Santo Deus, nos ajuda, Santo Deus, a sermos um instrumento do Senhor, no levar a Tua palavra aos corações que estão sedentos de Ti, Pai. Despeça-nos em paz, Santo Deus, com a Tua paz. Dá-nos uma ótima semana, Pai, e nos guarda, Santo Deus, como somente o Senhor pode nos guardar. Nós Te damos graças, Santo Deus, porque o Senhor é misericordioso e a Tua misericórdia nos tem assistido todos os dias. Perdoa, Pai Celestial, os pecados que porventura cometemos contra o Senhor e contra a Tua palavra. E nos ajuda, Santo Deus, a nos transformarmos em pessoas melhores, porque o que queremos, Pai Santo, é que possamos trilhar um caminho de perfeição, um caminho, Santo Deus, que nos leve ao Teu Filho Jesus Cristo. E só o Senhor, Santo Deus, e só com o Senhor é que podemos isso. E podemos no Senhor, não por nós mesmos. Oh, Pai, Te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso e bondoso para conosco o tempo todo. Em nome de Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Porventura há entre nós algum visitante, alguém que nos visita pela primeira vez aqui? O Senhor seja louvado sempre. Algum aviso, não há aviso a ser dado? Muito bem, irmã, né? Perfeito, muito bem, irmã, muito bem, nos lembrou aqui a irmã, o pastor, diga-se de passagem, nos tem orientado nesse sentido, né? E não podemos nos esquecer, né? A nos fortalecermos no laço de irmandade, né? Cristã, e possamos direcionar nossas orações também, sobretudo a nossa irmã Teresa, né? Ao presbítero Magno, né? Os irmãos têm acompanhado através das mensagens que o pastor nos tem alimentado acerca das informações. Continuemos, meus amados, em oração, né? Pela saúde, pela recomposição, né? Da estrutura da nossa irmã Teresa, e que seja feita também nessas circunstâncias, sempre a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? Meus amados, que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos todos uma ótima semana em Cristo. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego,
Cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu. Sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me restaurou, me deu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu. Sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu. Sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me restaurou, me deu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei.